Você conhece essa garota? O desaparecimento de Carolina Massalva abalou a cidade. Primeiro, unindo a população em solidariedade e, mais tarde, espalhando o medo. Os eventos que seguiram seu desaparecimento permanecem um mistério sem solução até hoje. Noite de 17 de abril de 1999. Helena Massalva recebeu uma ligação. Era Rubens, namorado de sua filha, Carolina. Ele perguntou se Carolina estava em casa. Helena ficou confusa, pois era sábado e Rubens sempre buscava Carolina no clube de natação. Helena entrou em contato com o clube. A recepcionista disse que Carolina Massalva não tinha ido naquele dia. Então, ligou para conhecidos, verificando se alguém sabia onde sua filha poderia estar. Mas ninguém sabia de nada sobre ela. Helena tentou se acalmar, dizendo para si que sua filha logo iria aparecer. Mais ou menos 1 hora depois, seu telefone tocou de novo. Quando ela atendeu, a linha estava muda. Helena não conseguia dizer nada. Apenas sentia um aperto no peito. Quando a ligação caiu, ela soube que sua filha não voltaria para casa naquela noite. No dia 19 de abril, foi exibido pela primeira vez na TV uma nota sobre o desaparecimento de Carolina. Helena tinha alguns contatos e conseguiu que uma emissora aceitasse transmitir a imagem de sua filha com um texto e um número. O texto dizia: "Você viu essa garota?" A nota também convidava a população para a mobilização em busca de Carolina Massalva, que ocorreria no dia seguinte. Helena espalhou vários cartazes pela cidade. O rosto de Carolina estava exposto por quase todo lugar. Isso ajudou muito nas investigações. A polícia havia conseguido traçar uma área onde possivelmente Carolina teria desaparecido. Ficava entre a estação e o clube de natação. Quase todos os dias, Helena ligava para a delegacia para saber se havia alguma novidade. Por vezes, ela saía de carro com Rubens procurando Carolina pela cidade. Ela ainda tinha esperança de encontrar sua filha em uma rua qualquer, como se nada tivesse acontecido. 17 de maio. Um telegrama foi enviado para Helena. A mensagem dizia terem visto Carolina em uma loja infantil. Helena lembrava de terem levado sua filha nessa loja algumas vezes em aniversários. Por isso, sem pensar 2 vezes, ela chamou um táxi. A área próxima à loja estava interditada. O motivo era possível ver à distância. A loja estava em chamas. Disseram que, sem mais nem menos, o local começou a pegar fogo. A polícia suspeitava de algum problema na eletricidade. Helena entrou em contato com a polícia para falar sobre o telegrama. O responsável pelo caso assegurou que deveria ser alguém tentando pregar uma peça. Mas, no fundo, Helena sabia que um incêndio tinha relação com o desaparecimento de Carolina. 24 de maio. Helena decide contratar um detetive particular para ajudar na investigação. Ela estava descontente de como a polícia estava levando o caso. Marcos era um detetive experiente, tinha muitos contatos na polícia e conseguia informações de forma extraoficial. Logo no início da investigação, Marcos descobriu que a polícia estava ignorando algumas ligações e mensagens estranhas que chegavam até a delegacia. Muitas pessoas afirmavam terem visto Carolina em locais que ocorreram acidentes inexplicáveis. Além disso, revisando parte dos depoimentos, ele percebeu que alguém havia mencionado um homem estranho no dia do desaparecimento de Carolina. A polícia nunca havia mencionado essa pessoa para Helena. Marcos decidiu investigar mais a fundo. Poderia não ser nada demais, mas era uma boa pista. O depoimento havia sido de uma mulher que estava distribuindo panfletos na rua da estação.
Marcos achou ela esquisita e entendeu por que a polícia descartou o depoimento dela. Ela dizia ser médium e sentiu que aquele homem iria fazer mal a alguém. Segundo ela, o homem tinha uma mancha no lado direito do rosto e usava roupas pretas. Ele havia ficado o tempo todo em um estabelecimento e, mais ou menos o horário que Carolina devia ter saído da estação, ele sumiu. Antes de prosseguir com essa investigação, Marcos perguntou se Helena estava de acordo em seguir essa pista. Ela concordou. Mas uma coisa que a suposta médium falou não saiu da cabeça do detetive. Ela disse para ele ter cuidado, pois sentia que aquele homem era perigoso. 17 de julho. Helena recebeu uma ligação de uma pessoa no clube de natação, avisando que tinha visto Carolina Massalva. Helena ficou desesperada, mas sabia que tinha algo de errado. Ela entrou em contato com Rubens, que disse que a encontraria no clube. No local, havia uma viatura e uma ambulância. O coração de Helena congelou. Perguntou ao policial o que havia acontecido, e ele explicou que uma pessoa havia sofrido um acidente na piscina. Ele ficou um pouco constrangido, mas depois continuou dizendo: era uma amiga da sua filha. Ela disse que viu Carolina enquanto estava debaixo da água e começou a se afogar. Helena conversou com a recepcionista, que garantiu que era impossível Carolina ter entrado no clube. Ninguém entra sem registro, mas outras pessoas também viram Carolina na piscina. Helena pediu para ver a piscina. O policial e a recepcionista foram com ela. O ar estava mais frio naquela parte do prédio. Helena sentia uma angústia muito forte. Enquanto a recepcionista explicava mais ou menos o que havia ocorrido, as luzes se apagaram por um instante. Quando retornaram, a piscina começou a transbordar. O policial teve que puxar Helena para sair de lá, pois ela estava paralisada. Helena aguardou Rubens na recepção, mas ele não chegou. Como ela estava muito angustiada, resolveu voltar para casa. Quando estava chegando na porta de sua casa, percebeu que havia um policial lhe esperando. O policial avisou que Rubens havia sofrido um grave acidente de carro naquela noite. 18 de julho. Marcos conseguiu mais informações sobre o homem estranho. Apesar de tudo, estava sendo fácil de rastreá-lo, quase como se fosse proposital. Ele havia conseguido chegar a uma casa meio abandonada que ficava próxima às rodovias. Ele iria investigar por lá. Uma coisa que o incomodava é que algumas pistas apontavam para um tipo de seita sobrenatural. Não havia muitas informações, mas sabia-se que cultuavam uma entidade antiga. Era uma criatura que se alimentava do sofrimento. Carla, esposa de Marcos, tinha medo que ele continuasse a investigação. Ela confiava em seu marido, entretanto, teve um pesadelo em que o homem dizia para ela convencer Marcos a parar a investigação ou algo muito ruim iria acontecer. O sonho havia sido tão real que Carla não conseguia conter seu medo. 19 de julho. A notícia sobre o acontecimento no clube e o acidente do namorado de Carolina havia sido notícia. As testemunhas oculares disseram que o carro havia mudado de rumo repentinamente, como se estivesse tentando desviar de algo, e acabou batendo em outro carro. Um rumor começou a surgir dizendo que quem visse Carolina Massalva iria sofrer um grave acidente ou alguma coisa muito ruim iria acontecer. A pergunta, você viu essa garota, que os comerciais divulgavam, começou a causar medo na população da região. Até alguns cartazes haviam sido vandalizados. Helena ficava no hospital quase todos os dias, rezando por Rubens, por sua filha e para que tudo aquilo acabasse. Ela estava com medo do que mais poderia acontecer. 25 de julho. Helena estava fazendo uma visita a Rubens quando uma enfermeira lhe chamou. Aparentemente, um paciente queria falar com ela.
Muitas pessoas conheciam Helena pelo noticiário e também pelas visitas frequentes no hospital, mas esse paciente não tinha como saber quem era ela. O paciente havia acordado de um coma de mais ou menos 1 ano naquela manhã. As palavras que ele disse foram: "Tenho uma mensagem para Helena, mãe de Carolina." Helena ficou muito assustada, mas queria ouvir o que o homem tinha a dizer. Quando ela chegou no quarto, um médico examinava o paciente, mas, no momento que ela entrou na sala, o homem começou a dizer: "Para de procurar sua filha, ou todos nós vamos pagar." O homem começou a se exaltar e a gritar várias vezes a mesma coisa. Helena ficou em estado de choque, enquanto a enfermeira e o médico tentavam acalmá-lo. Porém, repentinamente, o homem começou a ter um ataque e não resistiu. 27 de julho. Marcos estava preparado para investigar a casa. Havia conseguido informações suficientes. A casa atualmente pertencia a uma empresa, mas, há pouco tempo, foi de uma família rica. Aparentemente, nas últimas gerações, a família se envolveu em vários casos bizarros. Além disso, havia registro de alguns rituais que aconteciam na casa. Pareciam cultuar a mesma entidade que Marcos tinha ouvido falar. Antes de sair para investigar a casa, Marcos juntou todas as evidências em uma caixa e disse para Carla: "Se alguma coisa acontecer comigo, entregue isso para Helena." Carla não conseguiu conter as lágrimas. 29 de julho. Por volta das 4 da tarde, alguém bateu na porta de Helena. Era uma mulher que se identificou como Carla, esposa de Marcos. Ela queria entregar uma caixa com todas as informações do caso do desaparecimento de Carolina. Helena ficou sem entender. A mulher explicou que o Marcos havia sido encontrado sem vida em uma casa afastada da cidade. Alguém havia tirado sua vida de forma brutal. A mulher começou a chorar e Helena não sabia o que dizer. Essa casa era uma pista do desaparecimento de sua filha, disse a mulher. Ela disse que o policial não havia encontrado nada no local. Não havia sinal de Carolina, mas Marcos tinha certeza que aquela casa era uma peça-chave para todo o mistério. Carla ainda alertou Helena que havia uma criatura maligna em volta de todo o caso. 30 de julho. Helena conseguiu convencer um policial a deixá-la entrar na cena do crime. A casa era velha e assombrada. Antes de entregar a caixa com as anotações de Marcos para a polícia, ela leu tudo e fez algumas cópias. Ela acreditava que o detetive estava certo. A casa tinha alguma pista. Helena acreditava em Carla e nas anotações de Marcos. Algo muito ruim estava envolvido no desaparecimento de sua filha. Mas ela não iria desistir. Enfrentaria tudo para conseguir sua filha de volta. Na casa, ela tentava conter seus sentimentos e concentrava-se em encontrar algo. Mas a marca de sangue no chão era impossível de ignorar. Desviando o olhar, Helena percebeu um brilho próximo à parede. A casa estava completamente suja, bagunçada, mas aquilo parecia diferente. Era um brinco. Um brinco que ela havia dado para Carolina de presente de aniversário. Helena imediatamente contou para a polícia, que chamou reforços. A morte de Marcos não seria em vão. 31 de julho. Carolina Massalva foi encontrada em um lugar não muito longe da casa. Estava amarrada em uma espécie de árvore em um local cercado bem no meio da floresta. Ela tinha vários machucados e estava muito magra. Helena estava em estado de choque, sem saber o que fazer, pois tinha medo até de tocar na sua filha e machucá-la. Carolina foi levada ao hospital às pressas. Ela balbuciava algumas palavras, mas ninguém conseguia entender nada. Helena chorou e rezou muito. Apenas saía de perto de sua filha para comer e visitar Rubens, que ainda estava em estado crítico no mesmo hospital. Carolina demorou alguns dias para recuperar a consciência. Ao conseguir falar de forma compreensível, ela disse: "Vocês não deviam ter me tirado de lá." 6 de agosto. Os médicos estavam muito preocupados com Carolina, pois ela continuava a definhar.
Os exames não conseguiam identificar uma causa específica. Por isso, cada vez mais, o time do hospital começava a acreditar no que Carolina dizia sobre sua doença. É ele. Ele quer me levar de qualquer jeito. Helena já não conseguia mais ignorar as frases estranhas que sua filha falava. Ela começou a ter pesadelos, a sentir calafrios, e vez ou outra, as luzes do quarto piscavam. Em um desses pesadelos tinha uma sombra enorme perto de sua filha dizendo: "Ela é minha, entregue ela para mim." Carolina afirmava que tudo que ela gostava estava em risco enquanto ela estivesse viva. Ele usaria todo o seu sofrimento para se alimentar. Ninguém estava salvo, porque ele quer destruir tudo que eu amo e o que está por perto, ela dizia. 8 de agosto. Helena estava recebendo muitas ligações de repórteres tentando conseguir uma entrevista com Carolina. Inclusive, a mesma emissora que divulgou o desaparecimento de Carolina pressionava Helena para conseguir uma entrevista exclusiva. Helena resistiu, mas acabou cedendo, acreditando que poderia ajudar com o processo de recuperação. Até aquele momento, ninguém havia conseguido tirar uma informação concreta sobre o que havia ocorrido com Carolina. A entrevista deveria ser rápida, a polícia deveria estar presente e o jornalista poderia fazer anotações apenas em um caderno. O repórter era um novato. Helena nunca tinha o visto na cidade. Carolina não disse nada de novo. Ela lembrava de um homem agarrar ela pelo braço na rua e de acordar presa. Ela deveria aguardar que ele viesse. Sempre que alguém perguntava quem era ele, Carolina ficava em silêncio. Nesse momento, o repórter, meio frustrado, tentou arrancar alguma informação mais comercializável e perguntou: "Como você se sente sabendo que o clube de natação que você frequentava faliu após os rumores do você e essa garota?" Helena ficou furiosa, mas, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Carolina olhou para o repórter e disse: "Eu vi ela lá. Ela disse que você pode vender o colar. Ela não vai precisar mais." O policial perguntou de quem ela estava falando, mas Carolina apenas prosseguiu: "Não se preocupe. Ela está bem agora. Logo, eu também vou ficar." Em um sobressalto, o repórter saiu da sala. Carolina voltou para seu silêncio. Helena saiu da sala para falar com o repórter. Quando chegou no corredor, viu um homem conversando com um policial. Ele estava chorando, desesperado. O repórter tinha uma filha desaparecida há 6 anos. Ele ainda guardava um colar de luxo que ela havia ganhado em um concurso. Ele tinha esperança de um dia encontrá-la. 9 de agosto. A polícia voltou a fazer uma busca no local onde Carolina foi resgatada. Embaixo do solo foram encontradas 6 vítimas. Quando a autópsia saiu, confirmaram que uma delas era a filha do repórter, mas que ela já estava sem vida há mais ou menos 1 ano quando Carolina foi sequestrada. 21 de agosto. Helena estava preocupada. Não reconhecia mais sua filha. Suas feições eram fúnebres e seus delírios mais intensos. Naquele dia, ela repetia várias vezes que não queria que mais ninguém se machucasse por conta dela. Helena tentava acalentá-la, quando todas as luzes do hospital se apagaram repentinamente. No escuro, ela só conseguiu ouvir Carolina dizendo várias vezes: "Ele está aqui." Helena imediatamente lembrou do pesadelo que teve e começou a rezar. Quando as luzes voltaram, Carolina estava chorando, dizendo: "Mãe, você precisa me deixar ir. Não quero que mais ninguém sofra." Helena abraçou sua filha. Logo um médico e uma enfermeira entraram no quarto. Verificaram como Carolina estava e pediram que Helena fosse no corredor com eles. Eles falaram que uma outra enfermeira viu Carolina Massalva entrar no quarto de Rubens, antes das luzes se apagarem. Embora ele soubesse que aquilo era impossível, enquanto as luzes estavam desligadas, Rubens teve um mal súbito e não resistiu. 29 de agosto.
Carolina mal conseguia ficar acordada. Os médicos achavam que era um milagre, pois ela não deveria mais estar viva naquelas condições de saúde. Eles queriam fazer novos exames e tentar um novo tratamento. O médico estava tentando convencer Helena. Nesse momento, Helena sentiu o toque frio de sua filha. Carolina balbuciava: "Me deixa ir, ninguém mais sofrer." O aperto no peito de Helena era intenso. Ela pressentia que as luzes apagariam de novo e outra tragédia aconteceria. Carolina continuou dizendo: "Você é quem me mantém aqui. Me deixa ir. Ele quer destruir tudo que eu gosto." Helena desabou em choro. O médico tentou consolá-la, porém, um grito cortou o silêncio do hospital e, em seguida, as luzes se apagaram. Quando as luzes voltaram, Helena estava inconsolável. Carolina estava sem vida. Helena havia deixado sua filha ir. Horas depois, o médico disse que tinha visto Carolina entrar no quarto de um paciente e tomou um susto. O paciente começou a ter um mal súbito, mas, de repente, ele ficou bem quando as luzes voltaram. 29 de setembro. Helena criou uma ONG para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas de forma inexplicável. Ela relata que não quer que nenhuma mãe e seus filhos passem pelo que ela e Carolina passaram. A polícia não conseguiu encontrar nenhum suspeito dos crimes cometidos nos eventos que aconteceram no caso de Carolina Massalva. A morte de Marcos continua sem um acusado. Até hoje, muitas pessoas ainda dizem ver Carolina Massalva em lugares que algo ruim irá acontecer. A história de Carolina acabou se tornando uma lenda urbana. Acreditava-se que se dissessem: "Você viu essa garota?", 3 vezes Carolina apareceria e algo ruim aconteceria com o que a invocou. "Você viu essa garota?"